A Páscoa, uma celebração envolta em tradições antigas e significados profundos, convida-nos a mergulhar nas raízes da nossa fé. Ela nos leva de volta a eventos fundamentais da história cristã: a última ceia, a dolorosa jornada até a cruz e a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. Mas para entender verdadeiramente o impacto desses momentos, devemos primeiro olhar para as profecias que falavam de um Messias. Isaías, centenas de anos antes de Cristo, descreveu com detalhes assombrosos o sofrimento e a oferta de redenção que o Messias traria ao mundo. Esta é a história da promessa divina cumprida, uma história de sacrifício, amor e esperança. Na noite antes de sua crucificação, Jesus reuniu seus discípulos para uma ceia que marcaria para sempre a história da humanidade. Em meio à comunhão, Jesus partiu o pão e compartilhou o vinho, estabelecendo um novo pacto com seus seguidores. O pão e o vinho ocupam um lugar de destaque na celebração da última ceia, simbolizando elementos fundamentais na fé cristã. Durante esse momento sagrado que precedeu a crucificação de Jesus, esses elementos foram transformados em representações eternas do sacrifício que estava prestes a ser feito. Vamos mergulhar mais profundamente no significado e na importância desses símbolos. Na última ceia, ao partir o pão, Jesus o apresentou como seu corpo, que seria entregue em sacrifício. Este ato não apenas antecipava a violência física que ele sofreria na cruz, mas também simbolizava a sua entrega total por amor à humanidade. O pão, um alimento básico da dieta humana, adquiriu um novo significado. Tornou-se um lembrete do sustento espiritual que Cristo oferece àqueles que creem nele. Ele é o pão da vida. E através deste símbolo, Jesus prometeu sua presença contínua e sustentação para os corações e almas famintos. Similarmente, o vinho foi transformado por Jesus naquela noite. Ele o chamou de o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, conforme Mateus 26, 28. Neste ato, Jesus estabeleceu o vinho como um símbolo do seu sangue, que seria vertido na cruz para purificar a humanidade de seus pecados. O vinho, representando o sangue de Cristo, marcou o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Uma aliança baseada não mais em leis gravadas em pedra, mas escritas nos corações dos crentes, selada pelo sacrifício definitivo de Jesus. A instituição do pão e do vinho na última ceia é também uma convocação à comunhão e à memória. Ao consumir esses elementos, os seguidores de Cristo são convidados a relembrar o sacrifício de Jesus, a refletir sobre o significado da sua morte e ressurreição e a reconhecer a presença de Cristo entre eles. Contudo, essa ceia também foi marcada por revelações sombrias, quando Jesus anunciou que um dentre eles o trairia. A revelação abalou os discípulos, inserindo um elemento de mistério e tensão naquela noite. A traição, parte integral do plano divino, desencadearia uma série de eventos que culminariam na crucificação. A traição de Judas Iscariotes é um dos momentos mais sombrios e complexos durante a última ceia. Mateus 26, 21 a 22, relata que enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade vos digo que um de vós me trairá." Os discípulos, profundamente entristecidos, começaram a questioná-lo, um após o outro. "Porventura sou eu, Senhor?" Judas Iscariotes, um dos 12, é identificado nas Escrituras como o traidor. Curiosamente, ele era o responsável pela bolsa comum dos discípulos, encarregado de cuidar das necessidades financeiras do grupo. A decisão de Judas de trair Jesus foi influenciada por uma série de fatores complexos, incluindo, mas não limitado a, desilusões pessoais, mal-entendidos sobre o reino que Jesus veio estabelecer, e até influência espiritual negativa.
O Evangelho de João menciona que Satanás entrou em Judas, indicando uma influência espiritual direta em sua decisão de trair Jesus. Judas negociou a traição com os principais sacerdotes por 30 moedas de prata, cumprindo assim a profecia de Zacarias sobre o preço miserável pago pelo bom pastor. Esse ato de traição não foi um mero acidente histórico, foi profetizado e, de certa forma, fez parte do plano divino para a redenção da humanidade. Ainda assim, a responsabilidade pessoal de Judas permanece, destacando a complexidade da soberania de Deus e do livre-arbítrio humano. A traição se consumou no jardim do Getsemane, onde Judas guiou os soldados e oficiais enviados pelos sacerdotes e fariseus até Jesus. Ele havia combinado um sinal com eles, dizendo: "Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o." Judas então se aproximou de Jesus e disse: "Salve, mestre", e o beijou. Esse beijo, um gesto de saudação e respeito na cultura da época, foi pervertido em um sinal de traição, marcando um ponto de não retorno para Judas e desencadeando os eventos que levariam à crucificação de Jesus. Após a ceia, a traição se consumou. Jesus agora estava preso e submetido a julgamentos injustos. Cada etapa do seu sofrimento cumprida era uma profecia messiânica se realizando, uma a uma. Ele foi zombado, açoitado e, por fim, crucificado. Na cruz, Jesus experimentou o abandono quando clamou ao Pai, refletindo a profundidade de sua dor e sofrimento. A crucificação de Jesus é o ápice do sacrifício, um ato de amor incondicional pela humanidade. Ele carregou sobre si os pecados do mundo, oferecendo-se como sacrifício perfeito para reconciliar a humanidade com Deus. Este momento de extrema dor e sacrifício é também de profunda reflexão sobre o peso do pecado e o imenso amor de Deus por nós. No nosso canal, temos uma história surpreendente de redenção de um soldado romano que reconheceu a divindade de Jesus. Não deixe de conferir. Mas a história não termina na cruz. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e abrindo o caminho para a vida eterna para todos que nele creem. A ressurreição é a pedra angular da fé cristã, o sinal definitivo do poder divino e da promessa de redenção e salvação. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto culminante da fé cristã, representando a vitória definitiva sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos que creem. Este milagre não somente confirmou a divindade de Jesus, mas também serviu como o fundamento para a esperança cristã, transformando o luto dos discípulos em alegria e fortalecendo a nascente igreja. A série de encontros pós-ressurreição entre Jesus e seus discípulos são momentos ricos de ensinamento, confirmação da fé e missão. O primeiro sinal da ressurreição foi o túmulo vazio, descoberto nas primeiras horas da manhã por mulheres que foram ungir o corpo de Jesus. Entre elas, Maria Madalena, que ao não encontrar o corpo de Jesus, correu para avisar Pedro e João. Este momento marca o início de uma nova compreensão sobre quem Jesus realmente era e o que ele havia realizado. Após a descoberta do túmulo vazio, Maria Madalena teve o privilégio de ser a primeira a ver Jesus ressuscitado. Inicialmente, ela não o reconheceu, mas ao ouvir Jesus chamar seu nome, a realidade da ressurreição se tornou clara. Este encontro íntimo, marcado pela compaixão e cuidado de Jesus, sublinha a importância pessoal que cada seguidor tem para ele. 2 discípulos, caminhando para a vila de Emaús, foram acompanhados por um estranho que, mais tarde, revelaram ser Jesus. Durante o caminho, ele explicou as Escrituras e como elas se referiam a ele. Foi somente ao partir o pão que seus olhos foram abertos e o reconheceram. Um eco da última ceia que compartilharam juntos. Este encontro destaca como Jesus se revela através das Escrituras e na comunhão, convidando-nos a buscá-lo nessas práticas.
Jesus apareceu a seus discípulos várias vezes após a ressurreição, oferecendo-lhes paz e entendimento sobre os eventos que ocorreram. Em uma dessas ocasiões, ele soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Estes momentos foram cruciais para restaurar a fé dos discípulos e prepará-los para a missão de espalhar o Evangelho. Tomé, não estando presente na primeira aparição de Jesus aos discípulos, expressou dúvidas sobre a ressurreição. Jesus, em sua misericórdia, apareceu novamente, convidando Tomé a tocar suas feridas. Este encontro não apenas dissolveu as dúvidas de Tomé, mas também fortaleceu a fé de todos os discípulos, tornando-se um testemunho poderoso da realidade física da ressurreição de Jesus. Em um de seus últimos encontros, Jesus entregou a grande comissão, instruindo-os a fazer discípulos de todas as nações. Este momento selou o entendimento dos discípulos sobre a missão que tinham pela frente, impulsionando o movimento cristão para além das fronteiras de Jerusalém e iniciando a expansão global do cristianismo. Esses encontros pós-ressurreição são fundamentais para a fé cristã, pois validam a ressurreição de Jesus e solidificam o entendimento dos discípulos sobre a natureza de sua missão e reino. Eles são testemunhas da nova vida que Jesus oferece a todos que creem nele, uma vida que transcende a morte e abre o caminho para a eternidade com Deus. E é exatamente isso que devemos nos lembrar neste momento da Páscoa. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico isolado, é o coração pulsante da celebração pascal. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros, há sempre esperança de renovação e redenção. A vitória de Jesus sobre a morte é uma promessa de vida nova para todos nós, uma vida que transcende as limitações deste mundo e nos abre para a eternidade com Deus. Assim, enquanto celebramos a Páscoa, somos convidados a refletir sobre as áreas de nossas vidas que necessitam de renovação. É um tempo para reconhecer as mortes que enfrentamos no dia a dia, seja na forma de desafios, desilusões ou mesmo fracassos, e lembrar que em Cristo somos oferecidos a oportunidade de uma ressurreição. Um novo começo cheio de esperança e promessa. Você sente que sua fé poderia ser mais profunda, que sua relação com Deus poderia ser mais forte? O tempo para fortalecer essa conexão é agora, especialmente quando sabemos que a volta do Senhor está próxima. Nosso e-book, Hábitos para se aproximar de Deus, é a chave que você precisa para desbloquear um caminho mais íntimo e significativo em sua jornada espiritual. Não deixe para depois o que você pode começar hoje. A urgência é real e a promessa de transformação é imediata. Descubra como revolucionar sua vida espiritual e se preparar para a eternidade com Deus. Acesse agora e não perca a chance de fazer parte dessa mudança vital. A Páscoa nos chama a abraçar a alegria da ressurreição, permitindo que a luz de Cristo ressuscitado ilumine as sombras de nossa existência e nos guie para uma vida marcada pelo amor, pela graça e pela paz. É um convite para vivermos de maneira que reflita a vitória de Jesus, buscando justiça, amando misericordiosamente e caminhando humildemente com Deus. A Páscoa é um momento para fortalecer laços com a comunidade de fé, compartilhando histórias de redenção e esperança. Participar de cultos, vigílias e cerimônias pascais nos reconecta com a grande narrativa da fé cristã e com aqueles que compartilham dessa jornada. Dedicar um tempo para a reflexão pessoal e a leitura das Escrituras pode abrir espaço para que Deus fale. É um momento para considerar o sacrifício de Cristo e o que significa viver uma vida que reflete seu amor e entrega. Viver a Páscoa é também manifestar o amor de Cristo através de ações concretas. Isso pode significar servir, promover a justiça,
ou simplesmente estender a mão em amor e compreensão a alguém que está passando por um momento difícil. A Páscoa é a história mais transformadora que podemos contar. Compartilhar essa mensagem, seja através de conversas, mídias sociais ou serviços comunitários, é espalhar a esperança e a luz de Cristo em um mundo que tanto precisa. Celebrar a Páscoa hoje é reafirmar nossa esperança em Jesus Cristo, reconhecendo que, apesar das sombras que por vezes caem sobre o mundo, a luz da ressurreição brilha eternamente, prometendo renovação e vida plena para todos que se aproximam do amor incondicional de Deus. Portanto, nesta Páscoa, enquanto nos reunimos com familiares e amigos, compartilhando tradições e criando memórias, que possamos também reservar um tempo para contemplar o milagre da ressurreição. Que o poder transformador de Cristo ressuscitado renove nossos corações e mentes, inspirando-nos a viver cada dia com a certeza de sua vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. Que esta Páscoa seja um momento de renovação e celebração da vida que temos em Jesus, o verdadeiro motivo da nossa alegria e esperança. Pois em sua ressurreição encontramos a essência da Páscoa, a vitória definitiva do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte. Você deseja uma conexão mais profunda com Deus, mas não sabe por onde começar? Apresentamos 30 hábitos para se aproximar de Deus, seu guia para transformar sua vida espiritual em apenas 30 dias. Descubra práticas diárias que abrirão seu coração para a presença de Deus, renovarão sua mente e fortalecerão sua fé. Não perca nossa oferta especial por tempo limitado. Sua jornada de transformação começa agora. Junte-se a nós no Voz do Evangelho para mais inspiração. Transforme sua vida. Aproxime-se de Deus. Comece hoje.